Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus me trouxe nesse lugar. Não foi eu que escolhi, porque eu queria ir para a minha terra. Mas acredito que, como uma serva do Senhor, nós vamos fazer um bom trabalho aqui. E eu acredito que vamos dizer, o derramamento do Espírito Santo que todo mundo está buscando já há anos, finalmente está na hora do Senhor. E vai sair daqui, desse lugar. Rubinéia. Deus me trouxe aqui e daqui vai ser espalhado. Da mesma maneira que eu disse que ia sair a nossa mensagem de São Paulo, e saiu de São Paulo, da cidade de São Paulo, agora o Senhor me trouxe para um lugar distante, para dar continuidade. E eu quero falar a respeito do Sol da Justiça, que é uma visão que o Senhor me deu. Veja, eu não estou baseando assim em palestras de alguém. Estou contando uma verdade e a história que nós vamos ver hoje é bem impactante. E eu quero dizer para vocês também que, na realidade, eu não preciso inventar. Eu tenho uma história, eu tenho um chamado. E Deus sempre fez de uma maneira assim, quando a gente não sabe, ou quando não tem nem ideia, Deus mostra. O Sol da Justiça para mim foi mostrado, depois eu vou contar a história. Mas na época eu nem sabia o que era Sol da Justiça, quem era o Sol da Justiça. Assim como o Senhor trouxe do céu um coração e colocou em mim, e pôs em mim o seu Espírito, eu também não sabia. Então, o que eu acho interessante é que se a gente conhecesse a Bíblia, assim, como hoje eu conheço, a gente poderia dizer que foi influência, assim, da mente. Talvez uma sugestão de alguém e tal, e a gente ficou assim impressionado. Mas a minha história é uma história real. Eu tenho certeza que Deus é fiel e que, na realidade, eu tenho certeza absoluta que vai sair daqui, deste local, o derramamento que todo mundo tem buscado anos e anos e anos. Mas como a Bíblia diz, não é do ligeiro a carreira, nem do que corre ser vencedor. Deus revela quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Nós temos, a partir de agora, da minha vinda aqui, nós vamos ter 40 segundos proféticos para que esta mensagem possa ser levada. Assim, Deus vai preparar meios que ela possa ser levada ao mundo. Não é somente uma igreja ou um grupinho de pessoas. O que Deus requer de nós agora é santidade. É um fechamento de conta, não há mais tempo a perder. E os emanuelitas, eles vão ter que aprender depressa a confiar em Deus, para poder passar essa mensagem de confiança ao nosso próximo, para cumprir como nós temos o nosso slogan, né, que fala? O nosso slogan, que não foi nós que inventamos, nem eu, nem a tua serva. E Deus nos mostrou num cronograma que Ele nos dá poder para resolver qualquer situação. E poder para resolver qualquer situação, somente o Senhor tem. Nós sabemos que
ninguém tem poder, todo o poder é dele. E ele opera através de nós. E nós vamos ver então a chuva serôdia. Vamos ver assim, o peneiramento ao mesmo tempo. Nós vamos estar ajoelhados, peneirados, sacudidos. E quem permanecer fiel, como diz a palavra que o anjo me mostrou, quem for fiel até o fim será salvo. Então, a gente não está prometendo para vocês assim prosperidade financeira. Se você tem interesse nisso, a Bíblia diz que não ameis o mundo nem o que no mundo há. Nós temos que aprender a buscar o Senhor como se Ele viesse amanhã e viver como se Ele viesse daqui a 20 anos. O que eu quero dizer com isso? A nossa atenção deve estar voltada para Deus, para os seus mandamentos. Inclusive o quarto mandamento, que está no Êxodo 20, nós vemos que o que vai dividir o povo de Deus, na verdade, vai ser o sábado e o domingo. Muito breve, nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Na realidade, quando eu cheguei na igreja adventista, no 7º dia, eu não vi por convite humano. Deus me chamou, Deus tocou o meu coração, pôs em mim o seu Espírito, me mostrou a igreja que eu deveria ir, mostrou o que eu ia passar nessa igreja, mostrou a situação da igreja e eu tive muita perseguição do pastor. Não vou citar o nome dele, mas ele vai saber quem sou eu. Ele então me perseguia. E o incrível é que ele marcava reunião com o pessoal para julgar o caso do irmão Antônio. Imagina, porque eu era um ex-pastor pentecostal que estava chegando na igreja. Então, em vez de eu ter apoio, ter boas-vindas da parte dele, ele era um teologando que tinha acabado de sair do estudo, era o primeiro ano dele. E ele não teve compreensão comigo. Na realidade, como eu gosto muito de contar experiência, a igreja ficou dividida. Metade dos irmãos acreditavam e metade ficou assim em cima do muro. E ele dizia, vamos fazer reunião para julgar o caso do irmão Antônio. Então, ele marcava a reunião com os líderes da igreja para julgar o meu caso. Só que eles, na realidade, estavam do meu lado. Eles acreditavam. Assim que Deus pode usar quem Ele quer, sem placa de igreja. Mas o incrível é que ele, vamos dizer assim, marcava para tal dia. E quando era na véspera, eu via a reunião. Quando eu estava orando, eu via a reunião, via eles falando, ele falando e as pessoas assim ouvindo. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes, até que um dia eu cheguei para ele e falei, pastor, olha, eu vi o que vai acontecer na reunião, eu vi que vocês falam, que o senhor falou, e eu escrevi, eu pus aqui no meu bolso da camisa, eu vou sentar na tua frente, e o senhor vai ver que é Deus falando, porque eu vi a reunião. E assim foi. Do jeitinho que eu falei, aconteceu. E ele dizia, mas só pode ser do diabo. Eu falei, então se é do diabo, o senhor também está sendo usado. Por quê? O senhor está falando contra, e eu estou vendo.
Bem, moral da história. Ele me perseguiu tanto que Deus então começou a me mostrar um lugar que eu não conhecia. Quando eu estava orando, eu me via deixando o corpo, meu corpo ficava e eu ia em espírito, tipo voando. Não digo que eu não tenho asa, nem vi, nunca vi um anjo me pegando na mão para me levar. Mas eu acredito que como Jesus podia flutuar e ir nos lugares, como no caso, por exemplo, de Filipe, nós conhecemos a história que ele foi arrebatado para outra cidade. Deus pode fazer hoje a mesma coisa, porque na realidade vamos dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele quiser nos transportar para qualquer lugar, Ele pode fazer isso. Eu acredito. Então, eu era levado e eu passava por lugares sempre no mesmo caminho. E lá então, quando chegou o tempo que o Senhor ordenou que eu fosse, naturalmente eu não tinha um tostão, não tinha condições, mas sempre que Deus me mandou fazer algo, eu nunca discuti, porque eu acredito que aquele que dá o desejo, ele tem condições de realizar. Então, quando chegou o tempo, eu conheci a cidade na visão, não sabia o nome, mas pela visão nós fizemos um cálculo que era mais ou menos assim, 8.000 habitantes da cidade. E eu via eles dentro de um vale, como se fosse uma cova gigantesca, cheia de gente dentro. E interessante aqui, Deus proveu. Eu cheguei e contei para um irmão, também não vou citar o nome, e ele se propôs me ajudar. E eu falei para ele, olha, minha preocupação é sua família. Ele falou, não se preocupe, a gente toma conta da sua esposa, dos seus filhos, mas a gente quer te ajudar. Falei, olha, eu não tenho nada, só tenho a vontade, porque inclusive na visão o Senhor disse que não era para mim levar nada, a não ser a coragem. E o Senhor então veio, me deu o cetro de poder. Estou contando assim por alto, mas Ele me deu o cetro de poder. E eles me deram mais ou menos 250 quilos entre Bíblia, livros, enfim, toda uma bagagem. Então, era 8 caixas. Fomos na casa publicadora, eles escolheram o que eu queria e pagaram e me levaram na rodoviária. Quando chegou lá, eles falaram assim, irmão, aonde que o irmão vai? Que é para a gente comprar passagem. E Deus tinha mostrado uma visão para mim. De repente, então, eu falei para eles, olha, arruma um mapa mundi. Um mapa. Eles trouxeram e eu mostrei a visão, que era uma luz que brilhava em determinado lugar. E esse lugar se chamava Rio Acima. Então, eles compraram a passagem e eu entrei, só tinha o dinheiro da volta. Viajei naquela fé, naquela confiança, e quando chegou lá, eu não sabia para onde ir. Fez carregadores, e ele olhou assim, se ofereceu para me levar em algum lugar. Eu falei, olha, eu sou, imagina, primeira vez, eu sou um missionário, mas para ser sincero, não sei nem aonde que eu vou. Deus me mandou aqui. Aí ele olhou, viu os livros da casa publicadora, e falou, é da casa publicadora, dos Adventistas, sétimo dia. Falei, é verdade. Falou, e o senhor é um missionário? Eu falei, eu sou um missionário, mas eu não sei aonde que eu vou.
Aí falou, olha, eu levo o senhor aonde pega o ônibus para lá, e o senhor pousa, e amanhã cedo, então, já compra a passagem, amanhã cedo o senhor só entra no ônibus e vai. Veja, na realidade, aquilo para mim foi novidade. Só que quando eu fiquei sozinho, no hotel, veio uma espécie de um medo. Nunca vi uma coisa daquela. E eu pensei, mas eu estou num lugar estranho, todo mundo estranho. Eu vou orar a Deus. Se Deus quiser que eu volte, eu volto e vou fazer o trabalho perto de casa. Mas eu estava de joelhos. E de repente, quando eu estava falando, Senhor, se o Senhor quiser, eu volto. Mas quando eu estava falando assim, veio uma força como um imã, assim, e me tirou do meu corpo. Eu vi meu corpo ficar de joelhos na beira da cama e me levou numa altura tão grande, mas tão grande, que as pessoas eram como essas formiguinhas pretinhas que a gente vê andando. Mostrou a terra girando. Imagina, eu vendo a terra girar. E, na realidade, voltou comigo numa outra posição que eu podia ver as pessoas assim do tamanho normal. E eles, então, numa cidade calma como essa aqui, andando tranquilo, tinha até freiras, boazinha, todo mundo assim numa boa. E naquilo que eu estava olhando, então, eu vi que o sol estava nascendo. Era um sol, assim, bem vermelho, forte. Ele girava em torno de si mesmo, como se fosse num eixo. Girava para um lado, girava para outro. E até balançava assim, e ele foi subindo, subindo. E todo mundo assim, ele estava iluminando, todos bonzinhos. Mas quando chegou no meio-dia, assim, bem no alto, de repente ele caiu. Quando ele parou de brilhar, as pessoas ficaram como loucas. As freiras, que eram tão boazinhas, eram mais ou menos umas 6, 7 freiras, ficaram assim como loucas. As pessoas querendo se matar uns aos outros. Uns fugindo e outros assim perseguindo. E então, de repente, eu não sei como, mas eu também estava no meio daquela grande multidão. Era uma grande multidão que estava fugindo. E no meio deles estavam os perseguidores, pessoas que estavam seguindo, mas procurando uma oportunidade assim para matar, para exterminar. E nós então, fugindo, desconfiando de tudo e de todos, porque aquele que se mostrava amigo, de repente, se virava, matava. E nós chegamos num lugar, assim, que era montanha na frente, montanha atrás, era o fim de um caminho, vamos dizer assim, não dava para fugir. Atrás vinha os perseguidores. Na frente nós não tínhamos saída. E eu então gritei, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, me cubra com teu manto. Quando eu falei assim, aquilo deu um estouro. Assim eu despertei. Na verdade, eu nem sabia o que significava. Anos depois, foi que eu vim saber a respeito do sol da justiça, que está em Malaquias 4, de 1 a 6. Né? O que eu acho interessante é que Deus mostra, e muitas vezes a gente não entende, mas depois, agora, hoje em dia, eu já estou sabendo o que significa o sol da justiça. A verdade é que nós temos a última semana de Daniel, foi 69 e uma para o final. Nós vamos ter, a partir de agora, desse tempo que nós estamos aqui, nós vamos ter 40 segundos proféticos, que em outras visões eu posso mostrar também o que significa. Nós vamos ter 40 segundos proféticos, que dá mais ou menos
eu diria assim, 4 anos. Nós vamos ter esse tempo para a gente se santificar, ajudar as pessoas no poder de Cristo Jesus. Então, se a gente prestar atenção, esta visão está nos norteando para uma caminhada de santificação sem a qual nós não veremos a Deus. Hoje eu sei que, findando esse prazo, é lógico que o dia e a hora da vinda do Senhor nós não sabemos, mas nós sabemos que é para esta geração, porque eu tenho 82 anos e a Bíblia diz que o tempo do homem são 70 anos. O que passar daí já é canseira. Então eu estou na canseira já esse tempo todo, mas acredito que eu vou ver Cristo com vida. Entende? O inimigo já tentou me destruir muitas vezes. E você não deve temer, porque enquanto você for útil para o Senhor, Ele vai te conservar com vida. Na realidade, um dia e a hora nós não sabemos. Mas nós sabemos que é esta geração. Desta geração não vai passar realmente. Se você ouviu essa mensagem, na realidade você não é mais inocente. Porque esse evangelho tem que ser pregado em toda a terra. E nós sabemos que, na realidade, aquele que sabe o que fazer e não faz, está pecando. Você pode se inscrever, você pode dar um joinha, você pode compartilhar com seus amigos. Você estará nos ajudando e também pode nos ajudar com ofertas que a gente pode realmente prosseguir esse trabalho, que é um trabalho que você cooperando. Uma dessas partes você está fazendo assim, um trabalho de evangelismo, e Deus certamente te dará recompensa. É o meu desejo, é a minha oração por Jesus.